A indústria de filmes para maiores em nosso país já foi muito importante no mercado nacional e internacional. Entre várias produtoras, uma delas se destacou como filial de uma das maiores empresas do ramo no mundo. Hoje, vamos contar a trajetória da Bultmann Brasil. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel do canal Iconografia da História. A gente veio trazer uma história pra vocês aqui que vocês gostam, uma história picante, tá ligado? Bom, a gente já fez um vídeo falando sobre a história das brasileirinhas. Hoje a gente vai fazer um vídeo contando de uma outra produtora de filmes adultos. Talvez pro pessoal aí mais novo aí, de 20 anos, que não viveu aí no início dos anos 2000, esse nome seja esquisito pra vocês, tá? Mas pra rapaziada aí mais velho, você entendeu? Os casados até aqui, os tiozeira, até as minas, vocês conhecem esse nome aqui que eu tô ligado. Bom, vamos contar essa história pra vocês aqui então, ó. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, são 3 bagulho que precisa fazer, mano, pra gente continuar funcionando aqui como produtor de vídeo e conteúdo. A gente precisa pedir isso aqui pra vocês, isso é gratuito, não vai cair o dedo, deixa seu like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho básico pra fazer. Já dá pra fazer agora, sempre que a gente enche todo o saco pra isso, certo? Ademais, se prepara aí pra gente embarcar bonitinho no nosso vídeo de hoje, certo? Edu, roda a vinheta. Galera, nem tô com óculos escuros hoje. Geralmente quando a gente vai falar de sacanagem aqui eu meto óculos escuros e tal, mas não vou, porque essa história ela é melancólica, tá ligado? Ela é a história da ascensão e de queda de uma grande empresa, de pessoas que tinham trabalho e tudo. Então é meio complicado, vamos falar mais sério aqui nesse vídeo. Essa história não é apenas de uma empresa, mas de um modelo de negócio. Não é só a queda de uma empresa, mas de um modelo de negócio. Os filmes adultos sempre foram um bom negócio aqui no Brasil. A gente gosta de uma sacanagem. Nos anos 90, com o boom dos vídeos cassetes, as fitas VHS passaram a fazer parte do dia a dia na casa das pessoas. Certeza, galera, que vocês lembram como funcionava o videocassete. Hoje, revendo algumas fitas, percebo o quanto a imagem era ruim, a qualidade do som péssimas e tal. Mas é nostálgico pensar nisso, né? É nesse momento aí, no boom do VHS, no final dos anos 80 e início dos anos 90, que entra um personagem importante nessa história que eu vou contar pra vocês aqui. O empresário Stanley Miranda. Pra falar sobre o Stanley Miranda, vamos usar a ótima matéria da Mary DeClercq, da Tab Wall, que foi atrás dessa história. Além dela, usaremos outras referências. Stanley, pessoal, Stanley Miranda era um empresário que foi prejudicado pela política de confisco da poupança realizada por Fernando Collor de Mello no início dos anos 90. Muitas pessoas devem saber, se vocês conversaram com os avós de vocês e perguntarem, foi um choque para todo mundo, porque as pessoas acordaram num dia e tinha confiscado a poupança de todo mundo. Se eu não me engano, só a poupança da Caixa Econômica Federal que acabou não sendo confiscada, mas o resto eles confiscaram a poupança e o Stanley Miranda teve o dinheiro confiscado. E sem grana, ele resolveu tentar entrar no mercado crescente do Brasil, a distribuição de fitas VHS para locadora. Em uma viagem para os Estados Unidos, ele conheceu um cara muito importante no mercado adulto internacional chamado John Stagliano. Muita gente deve conhecer o John Stagliano aí. O Stagliano, ele era sócio proprietário de uma das maiores empresas produtoras de conteúdo para maiores do mundo, a Evil Angel, detentora do selo Bultmann, o Homem Nádegas. Ele e Stanley fizeram amizade e Stagliano teve interesse de colocar o negócio aqui no Brasil. Então o Stagliano sacou $20 mil do bolso, deu na mão do Stanley e concedeu licença para ele relançar os filmes que o Stagliano produzia lá nos Estados Unidos aqui no Brasil. O negócio foi um sucesso. Stanley reencapava e traduzia os vídeos aqui e vendia para as locadoras. Na época, não era tão fácil ter acesso a esse tipo de conteúdo. Muita gente pode não ter participado da era das locadoras aqui, mas a locadora, olha, que é muito louco ter que explicar isso daí, né? A locadora era um espaço onde tinham fitas VHS para você alugar, porque a fita era muito cara e não compensa você assistir um filme apenas uma vez. E nesses espaços tinha um espaço fechado onde eram mostrados os filmes adultos. E aí você podia alugar esses filmes adultos aí também. Fernandão, chegou a frequentar muita locadora, filho? Ah, já fui bastante locador, hein, primo? E na cabininha dos filmes adultos, você andava por lá? Nunca nem vi.
Por quê? Você nunca viu? Ah, eu sempre fui da igreja, né? Bruno? Você vive da igreja, não pode assistir o bagulho. Fernandão não pode assistir o barato, porque ele é da igreja, certo? Obrigado, Fernandão. Mas eu aluguei muito vídeo em VHS, muito filme em VHS, e era um modelo de negócio muito bom, velho. O Stanley conseguiu oferecer muita diversidade, pois pegava os filmes do maior mercado do mundo, os Estados Unidos. Ele que apresentou, por exemplo, aos brasileiros a Tchotcholina, uma das maiores atrizes do nheco-nheco da história. Chegou até a ser deputada na Itália, tá? Muitos dos mais velhos aí conhecem a Tchotcholina, viu, rapaziada? E falar pra você. Além disso, Stanley Miranda passou a produzir os próprios filmes, inaugurando o que chama de Bultmann Brasil, uma empresa que vai fazer história e que chegou a faturar 1 milhão ao mês em poucos meses de existência. E olha que eu vou falar pra você que 1 milhão é dinheiro, mas no final dos anos 90 era muito mais dinheiro. Pra se ter uma noção do tamanho do Stanley, que o Stanley ficou, a Bultmann Brasil chegou a vender 20 mil VHS por mês e chegou a ter uma revista que inundava as bancas de jornais. Outra coisa que sumiu também foram as bancas de jornais, que muitos de vocês não conhecem. Stanley teve um parceiro que ajudou ele a crescer bastante, tá? Um ator conhecido como Fábio Scorpio. O Fábio Scorpio estrelou sobre a direção de Stanley mais de 100 filmes. No início dos anos 2000, chega no Brasil a rede de locadoras gigantescas chamada Blockbuster. A Blockbuster LLC era uma rede norte-americana e que aqui foi licenciada pelas Lojas Americanas S.A. Aquela que foi de base esses dias aí. Essa empresa recebia lançamentos bem antes das outras locadoras. Ela foi horrível para os pequenos negócios dos bairros, quebrou muitas locadoras pequenas. Por quê? Na locadora pequena, que o cara tinha pouco poder de compra, ele não conseguia comprar tantos lançamentos e ele não conseguia comprar o lançamento antes. A Blockbuster, que era uma rede, fazia isso daí e foi quebrando essas pequenas locadoras. Pô, causou um baita de uma treta. E nessa época também, né, galera, era a época que tava entrando os DVDs. A Blockbuster não alugava filmes adultos, tá? É bom que se diga isso. Mas as pequenas locadoras que a grande empresa quebrou, alugavam. E aí, o que acontece? Essas pequenas empresas, pequenas locadoras, quando não existem mais, elas não vão comprar o VHS do Stanley Miranda. Então, foi o que ajudou a diminuir os lucros do Stanley. Mas ainda dava para funcionar, pois ele produzia filmes e ele mesmo distribuía. O problema, pessoal, na verdade, maior foi o aumento da pirataria. A gente já disse isso no outro vídeo que a gente fez, tá? Sobre o mercado adulto, né? A pirataria foi um grande problema. Um DVD na época, vamos tirar o VHS agora para a época dos DVDs, que foi um pouquinho depois. O DVD era algo muito caro. Você lançava um filme e no outro dia já tinha um cara vendendo o filme a 3 por 10 numa feira livre. Então não compensava pro cara mais produzir e vender um DVD a R$100 para locadora, sendo que em poucos dias, às vezes horas, já tinha o cara vendendo o mesmo filme muito mais barato. Não há produtor que aguente esse tipo de coisa. Depois, galera, com a chegada da internet, piorou ainda mais a situação. Não sobrava dinheiro nem para gravação. Na mesma época, Stanley acabou se separando da esposa, que era diretora comercial da Bultmann Brasil. Era um dos divórcios que ele estava tendo. Ele teve vários divórcios. E a junção de todas essas coisas fez com que a crise se instalasse no negócio dele. A Stanley acabou entrando em uma depressão profunda e a empresa foi perdendo faturamento até, infelizmente, quebrar. Atualmente, os vídeos adultos eles são produzidos para OnlyFans ou plataformas gigantescas. O acesso aos conteúdos é muito mais fácil e abundância do que era antigamente no VHS. Pense, antigamente você precisava sair de casa, ir até uma locadora, pagar para você alugar um filme, levar aquele filme para casa, ficar uns dias e depois voltar para a locadora. Hoje você simplesmente dá um clique e você tem milhões de conteúdos, às vezes bilhões de conteúdos ali no mesmo momento que você nunca vai dar conta de assistir na sua vida. E não foi só a Bultmann Brasil que sofreu com essa fita. A própria indústria adulta, ela passou por uma metamorfose. Muita gente quebrou, muita gente cresceu, os conteúdos aumentaram exponencialmente, como a gente já disse para vocês. É uma história que ela se faz um pouco melancólica, pelo fato de você ter um modelo de negócio que quebrou e muitas pessoas dependiam disso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e ajuda a gente no Pix. Tem certos assuntos que a gente só pode falar aqui se tiver ajuda no Apoia-se e se tiver ajuda no Pix. Pensem aí, considere fazer uma pequena doação pra gente aí também, certo? Forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.